Estamos aqui para compartilharmos aqui da palavra do Senhor. E como os amados já citaram aí, então a nossa alegria é uma pessoa, é Cristo. Então, cadê, irmão? Obrigado. Louvado seja o Senhor por isso. O tema para nós meditarmos hoje é preciso fechar a porta. O irmão já colocou ali. O irmão colocou ali no início sobre intimidade com o Senhor. Aí para a gente ter intimidade, ter comunhão com o Pai, é preciso nós dedicarmos tempo ao Senhor. Entrar no nosso quarto, nós vamos ver uns textos aqui bem claros da palavra que fala isso. Nós entrar no nosso quarto, fechar a porta, para quê? Para poder ali em oração e lendo a palavra ter comunhão para com o Pai. Vamos dar início em Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, vamos ler do 1 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Agora preste atenção nesse próximo versículo aqui, principalmente no finalzinho, tá? Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o que aconteceu daí? E o Senhor fechou a porta após ele. Paizinho amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ó Pai, coloca, Pai, esse momento diante do Senhor, Pai. A vida, Pai, de cada irmão, Pai, de cada irmã, Pai, que está aqui presente, para aqueles que posteriormente também irão ouvir essa palavra, Pai, se assim for da Tua vontade, Pai. O Senhor prepare cada coração para que a Tua palavra, Pai, que a boa semente caia no terreno fértil, Pai, sólido, preparado pelo Senhor e para o Senhor, Pai. E que essa palavra possa gerar vida no coração daqueles que a ouvirem. Esse é o meu pedido, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados, é necessário fechar a porta. Assim como o Senhor fechou a porta após Noé e após toda a criação que tinha vida, que Ele mesmo colocou ali dentro da arca. O Senhor reconheceu que Noé era o quê? Era um homem justo diante dele. E também Noé fez tudo quanto o Senhor lhe havia dito. Então Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Acabamos de ler esses versículos aqui. Então ele pregou por quanto tempo? 120 anos Noé levou fazendo a arca. Prega aqui, vai chover.
quem não estiver dentro da arca vai morrer. E o povo não creu. Tanto é que durante 120 anos que Noé pregou, quantas almas que foram ganhas para o Senhor? Quantas almas que creram? Nenhuma. Tanto é que só se salvou 8 pessoas, né? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Então foram 120 anos, paramos para pensar. Nenhuma vida. Deixa a gente meio triste isso, né? Mas não, às vezes a gente fala assim, poxa, eu estou pregando tanto tempo e quantas pessoas que creram através da nossa pregação? Tem que ver, né? Mas foram 120 anos e todos o Senhor falando e Noé ali, ó, fazendo tudo de acordo com o Senhor falara para ele. Agora, chega um momento, no versículo 16, depois de tudo aquilo ali, o Senhor fez o quê? O Senhor fechou a porta após ele. Nós vamos dar um pouquinho mais adiante, Gênesis 9:1, eu vou acelerar um pouco aqui para nós darmos ênfase em alguns outros textos. Gênesis 9:1 fala que Deus abençoou a Noé e a seus filhos, né? E o que o Senhor disse para ele? Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então isso já foi após o dilúvio. Gênesis 9, de 9 a 11. Depois deles terem saído da arca, Noé, seus filhos, todos os animais ali que têm fôlego, o Senhor estabeleceu uma aliança para com eles, né? E qual que era a aliança que o Senhor fez com eles? É que jamais seria destruída toda a carne pelo quê? Pelas águas do dilúvio. Que não haveria mais dilúvio para destruir a terra. Agora também em contrapartida nós sabemos que a palavra, está escrito na palavra, né? Que lá em 2 Pedro 3,7, não precisa ir lá, depois vocês conferem aquele que tem dúvida. Que fala que os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, o que está acontecendo? Se reservam como tesouro e se guardam para o quê? Para o fogo, até o dia do juízo e a destruição, a perdição dos homens ímpios. Então esse foi o concerto, essa foi a aliança que o Senhor fez com Noé e com todos aqueles seres ali. Ele falou que ele não ia mais destruir a terra com o dilúvio, mas só que vai ser pelo fogo. Vai escapar da água, mas do fogo não vai, né? Então, e tudo isso, meus irmãos, se a gente dá uma olhadinha, nós estamos vendo aqui, ó, é preciso fechar a porta. Hoje nós vemos o quê? Que a porta está aberta. Graças a Deus, que a porta está aberta. Nós estamos vivendo o tempo do quê? O tempo da graça. A porta da graça está aberta, está escancarada para nós. Onde é que está escrito isso? Vamos ler um texto de Isaías 43:19. Confere aí na sua Bíblia. Isaías 43:19. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Eis que eu faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então está aí, meus irmãos. Ainda bem que o Senhor abriu aquela porta lá da arca para Noé. Nós sabemos muito bem, através da palavra, que a arca representa, é uma figura de quem? De Cristo. É quem estava dentro da arca se salvou naquela época. Mas Deus, o Senhor, fechou a porta. E futuramente aqui, mais adiante, nós vamos ver o porquê do Senhor ter fechado a porta. Porque senão, com certeza, Noé teria aberto, né? Ao ver ali os familiares ali batendo na porta, clamando por socorro, por misericórdia. E agora nós vamos ver também aqui no decorrer do estudo, se Deus quiser, que essa porta que está aberta aqui hoje, também um dia vai se fechar. E é o Senhor que vai fechar ela. Assim como porta que Deus abre ninguém fecha, aquele que Ele fecha também ninguém abre, né? É só Ele. Então temos que aproveitar esse tempo de hoje, que a porta está aberta. Todo mundo tem esse acesso a Ele. Ele falou assim, eis que porei um caminho no deserto. Nós sabemos bem claro, lá em João 14,6 fala, quem que é esse caminho? Jesus, Ele é o caminho. Ele não é só o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mesmo texto, condiz com esse aqui bem claro, João 3,16, um texto bem conhecido, né, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu, que enviou seu único Filho, Jesus, para vir esse mundo para quê? Para nos salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 10:9 fala o quê? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, vai acontecer o quê? Vai ser salvo, né? Salvar-se-á e entrará e sairá e achará o quê? Pastagem. Então já sabemos também pela palavra, mediante a revelação do Espírito Santo de Deus, que o quê? Que esse entrar aqui, falou que da nossa morte com Ele, e sair, ressurreição, vai encontrar o quê? Vida, vida eterna, vida em abundância, que é isso que o Pai tem para oferecer para nós, né? É que o Pai quer, foi dito que Ele quer. Para isso que Ele enviou o seu unigênito, para que nele, no unigênito dele, Ele tenha um punhado de filhos. E filhos é o que? A imagem dele e a semelhança dele. Então esse é o objetivo do Pai, para com a minha vida e para com a vida de cada um dos amados. Então Ele é a porta. E se tratando desse caminho de salvação, mas não tem outra porta. Lá no Salmo 118:20, também muitos conhecem, fala que Jesus ele não é uma porta simples, não. Não é uma porta qualquer. Ela fala o quê? Esta é a porta do Senhor. E por ela, quem que vai entrar? Será que vai entrar qualquer um? Diz lá que por ela vai entrar os justos. Então, agora volta, lemos 118:20, agora leia o 19, 118:19. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Então, por essa porta, meus amados, a porta do Senhor, só vai entrar os justos. E quem que é os justos? Se a Bíblia fala que não há um justo na terra, né? Mas em Romanos 6,7 fala que os justos é quem? Aquele que morreu, aquele que está morto com o Senhor Jesus, aquele que entrou por essa porta, né? E aquele que saiu, que ressuscitou com Ele. Então, aquele que morreu, aquele que está morto, está justificado do pecado. É simples, né? Evangelho é simplicidade. Ela veja que na falta de uma pessoa ter comunhão para com o Pai, ter intimidade para com Ele, às vezes ele não tem essa revelação, essa simplicidade. Às vezes ele tem revelação de tanta coisa, né? Coisas assim que, nossa, é extraordinária, mas que não vai tirar o pecador da onde ele se encontra, atolado ali no lamaçal de pecado. É porque para que um pecador seja salvo é através da sua inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus. Não tem outro meio, né? Então Ele é a porta, Jesus é essa porta. É uma porta estreita, uma porta apertada, mas pela graça o Pai tem nos sustentado até aqui e Ele vai nos sustentar também até o fim. Para quê? Para a glória dEle. Foi lido, né? Lá em Mateus 20:28, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós precisamos crer. Somente isso, né? Somente crer conforme está escrito e tomar posse, guardar, permanecer nele, buscar ter comunhão, ter intimidade para com o Pai. Por quê? Porque eu vejo que é o que falta para nós. Nós olharmos aí os irmãos do passado, os irmãos da atualidade também, aqueles irmãos aí que o Pai tem revelado coisas tremendas, mas vai ver quanto tempo que esse irmão passa lá dentro do quarto, com a porta fechada, buscando do Senhor. É difícil, né? Mas nós temos que até aproveitar a oportunidade. E as autoridades todas falam o que para nós hoje em dia? Ficar em casa, né? Já que está em casa, a palavra fala que é para nós entrar no quarto, fechar a porta e buscar ali diante do nosso Pai. Então, vamos ler um texto aqui mais adiante, aqui um pouquinho, se Deus quiser. Então, a porta está aberta hoje, mas essa porta pode fechar a qualquer momento. Eu vejo assim, coloquei aqui duas maneiras que essa porta pode se fechar a qualquer momento. Um é a morte natural aqui desse corpo.
Hebreus 9:27 fala o quê? Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então estamos aqui vivos hoje, mas e daqui um pouco mais? Podemos não estar mais. Quantas pessoas não estão morrendo de Covid-19, quantas pessoas não estão morrendo de dengue, de problema do coração, ou sem nenhuma doença mesmo também, né? Então morreu, a porta fechou. E o outro é sobre o arrebatamento, a pessoa ser arrebatada. Mateus 24:36, vamos dar uma lida lá. Mateus 24:36. Diz assim a palavra do Senhor: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E agora o versículo 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Depois tem todo esse contexto, depois vocês leem aí, mas fica bem claro sobre isso. É que nós não sabemos o dia em que Ele vai voltar. Jesus falou que nem Ele sabe, somente o Pai sabe. Mas então, enquanto nós estivermos aqui, a porta está aberta. Então temos que aproveitar. Por isso que lá em Hebreus fala, né? Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Então o dia da minha salvação, o dia da salvação dos amados é hoje. A hora é agora. A gente não pode deixar para depois. Se algum amado, alguma amada estiver ouvindo essa palavra pela primeira vez, não fique na dúvida, né? Busque diante do Pai. O Pai vai revelar e creia na sua inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus. Só assim você terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Só assim você estará unido de uma vez para sempre com o Pai. E é para toda a eternidade. Não tem outro meio. É triste a gente ver que tem tantas pessoas envolvidas com religião. A pessoa faz ali, faz tanta coisa, depois, mais dia menos dia, está cansado. Por quê? Se envolver com religião só dá isso, canseira, enfado. Agora, se envolver com o Senhor é aquilo que nós precisamos. Isso vai trazer alívio para nós, né? Por quê? Porque Ele é a nossa força. É o Senhor que nós precisamos, é dEle. Precisamos estar diante dEle. Agora é tão difícil, né? Tente para você ver, entrar lá no quarto, fechar a porta e ficar buscando diante do Pai. Vamos andar um pouco mais aqui, firmado na palavra. A porta está se fechando. Então a porta está aberta. A porta pode se fechar a qualquer momento. Então a porta está se fechando. O que nós temos ouvido ultimamente, o Senhor Jesus está voltando. E a palavra é bem clara. Aquelas pessoas que têm mais intimidade com o Senhor revela coisas tremendas a elas, que eles veem que está bem mais próximo o dia da volta do Senhor do que a gente imagina. É porque será que a gente não tem tanta revelação assim? Eu vejo que é por falta de comunhão, falta de intimidade para com o nosso Pai. Nós temos que buscar. Quanto mais nós buscarmos, mais o nosso Pai vai se revelar a nós também. E não vai se revelar a qualquer um. Isso fica bem claro na palavra. Mateus 24:37, nós também mesmo vamos ler o 37, vai falar assim, ó: pois assim como foi nos dias de Noé, também será o quê? A vinda do Filho do Homem. E como é que foi nos dias de Noé? Eu vejo que quando eu estava meditando, eu vi que esse aqui é o mal atual hoje. A gente pode ver, os próximos versículos, o 38 e o 39, vai falar sobre isso. Como é que foi lá nos dias de Noé. Está lá em Gênesis 6, do 1 até o 8 também. Vai falar aqueles momentos que antecederam ao dilúvio. Nos dias de Noé, o 38 fala assim, ó: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E quando Noé entrou na arca, eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como eles não viram quando Noé entrou na arca.
muitos também não vão ver o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra que está dizendo, né? E quando a porta fechar, vocês acham que ela vai ser reaberta ou não? Não vai. É só nós vermos lá o que aconteceu na arca. Noé, depois que ele entrou na arca, com todos ali os animais que o Senhor enviou até ele, o Senhor fechou a porta até eles, sobre eles. E aquela porta não foi mais aberta, não pôde ser aberta. Só abriu depois que o Senhor abriu ela novamente para eles saírem da arca. Depois já tinha baixado todas as águas do dilúvio. E assim vai ser também. Depois que a porta fechar, depois que Jesus voltar, não tem como não. Ele já veio uma vez, né? E ele veio para nos salvar. Ele veio para nos desarraigar desse mundo malvado, desse mundo perverso. E ele fez isso de uma vez para sempre, ao nos incluir na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, conforme está escrito em João 12:32. Então nós só precisamos crer, conforme está escrito, né? Mateus 25, do 1 até o 13. Aqui vai falar da parábola das 10 virgens. Vou ler aqui, tem uns versículos específicos aqui, mas vamos lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. Então, tá. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram também o quê? Azeite nas vasilhas. Então não adianta só ter a lâmpada, né? E não ter o azeite ali para manter a lâmpada acesa. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. E então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas não estão se apagando. As nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, antes aos que o vendem e comprai. Agora preste atenção nesse 10 aí, ó. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E aconteceu o quê? E fechou-se a porta. Então, mais uma vez, a palavra está nos dizendo que a porta foi fechada. Quem estava atento, vigilante, estava ali, entrou para dentro com o noivo, e a porta foi fechada. E aquelas que estavam desapercebidas, assim como aquele povo lá no dia em que Noé entrou na arca, ficaram. Então que isso sirva de lição para nós, para que naquele dia nós também não venhamos a ficar. É porque depois que a porta fechar, não tem não, pode fazer o que for ali, que a porta não vai ser aberta novamente. Então vamos aproveitar hoje, que a porta está escancarada. Está lá, o Senhor está de braços abertos nos esperando, né? Lucas 13, 24 a 27. Vou começar a ler daí do 22 para pegar todo o contexto aqui. Lucas 13, 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá o quê? Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Mais uma vez, eu digo que esse não seja o nosso caso, né? Queremos ainda nos justificar diante dele, né?
Poxa, Senhor, mas nós vivíamos lá na comunidade, nós nos reuníamos nas casas dos irmãos, nós pregávamos o Evangelho, nós saíamos fazer a Tua obra. E daí? Se naquele dia a gente ouvir essa pessoa, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem? Aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então há uma diferença muito grande entre dizer e fazer. É por isso que temos que ter esse cuidado de permanecer na presença dele. Ele fala em João 14:3, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, essa porta, meus amados, está se fechando. E quando ela se fechar, ela não será reaberta novamente. A porta, ou o tempo da graça, se fechará, assim como nos dias de Noé. E muitos procurarão entrar e não poderão. Veja um texto, lá de Amós 8, 11 e 12. Amós 8, 11 e 12 vai dizer o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, fazendo o quê? Buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Então, que tempo triste esse, lembra? E eu creio, não sei vocês, mas é uma opinião minha, eu creio que nós estamos vivendo esse tempo aqui. As pessoas estão aí buscando a palavra de Deus. As igrejas, vamos dizer assim, no geral, como as pessoas chamam, né? Os templos estão cheios de pessoas. Às vezes a pessoa está com um problema lá no mundo, ela busca uma ajuda, ela vai buscar ajuda na igreja, né? Que nem eles falam. E encontra o que ali pela frente? Um falso mestre. E daí? Às vezes até liberta ela daquele problema que ela está no mundo, mas torna ela o quê? Uma escrava religiosa. Porque não encontra a palavra genuína, a palavra verdadeira, não encontram o Evangelho, porque o que liberta o pecador é o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, que é Cristo, aí o sacrifício único, perfeito, bendito que Ele fez lá na cruz do Calvário, nos incluindo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Fora isso, é conversa fiada, né? São tantas denominações hoje em dia, mas o que eles pregam? As pessoas estão aí, às vezes até buscando a palavra, mas chega lá e encontra uma palavra de prosperidade, uma palavra de cura, uma palavra não sei do que lá, mas daí? Ah, mas lá também fala de Deus, mas quem garante a libertação do pecado? Não tem outro meio a não ser por essa porta, Jesus Cristo, este crucificado, morto e ressurreto, e nós inclusos juntamente com Ele nesse mesmo sacrifício. Então essas pessoas, quando buscam e não encontram, elas vão poder dizer o seguinte, que está escrito lá em Jeremias 8:20, né? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. E daí? A pessoa chegar naquele dia, eu vejo que muitos religiosos, naquele dia vão ficar decepcionados, né? Eles vão querer se justificar diante do Pai, o Pai abrir a porta para eles. Senhor, mas nós frequentávamos na comunidade de segunda a segunda, nós fazíamos tudo o que o pastor mandava a gente fazer. E daí? E agora nós não estamos salvos? Não tem quem. Os justificados são aqueles que morreram com o Senhor Jesus. Nós lemos lá em Romanos 6:7. Então não é pelas obras, não é pelo que nós fazemos, mas é por aquilo que o Senhor fez. E nós precisamos não somente crer. E nós não somos capazes, mas Ele nos capacita a crermos nele, né? 2 Reis 4, de 1 até o 7. Eu vou ler aqui meio por cima, para dar tempo da gente terminar tudo aqui no tempinho certo, tá? Mas vocês vão acompanhando aí. 2 Reis 4, de 1 a 7, vai tratar do quê? O profeta Eliseu e a multiplicação do azeite.
Então, especificamente, era uma viúva, né? Ali dos profetas de Eliseu. Essa mulher ficou viúva. Ela, quando viu ali Eliseu, falou para ele, né? Poxa, mas meu esposo era temente ao Senhor e agora eu estou aqui carecendo, perecendo necessidade, os credores vão vir levar meus 2 filhos que eu tenho. E chega no versículo 2, Eliseu pergunta para ela assim, ó: que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão o quê? Uma botija de azeite. Você vê que quando a gente pega o nada que nós temos e entregamos nas mãos do Senhor, Ele transforma isso em tudo. Ela não tinha nada, mas tinha uma botija de azeite. Ela tinha alguma coisa, né? Como é que não tem nada, mas tinha uma botija de azeite? Porque a gente não está contente com aquilo com que nós temos. Mas por que eu tenho isso e fulano tem mais que isso? Então vamos pegar o que nós temos e colocar diante do Pai. E chega no verso 3, ele fala o seguinte, ó: então disse ela, disse ele, Eliseu falando para a viúva, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas, vasilhas, né? Vasilhas vazias, que nos remete para quê? Em Jeremias 18, não precisa ir lá, mas fala o que nós somos. Nós somos aqueles vasos de barro ali nas mãos do oleiro. Nós somos essa vasilha e nós estamos vazios também. Às vezes tem muitas pessoas que estão cheias, mas cheias de si próprio, cheia de tanta coisa aí, mas vazio do Senhor. Então é isso que o Pai quer. Ali pelo sacrifício de Cristo lá na cruz, Ele fez isso. E agora pelo caminho da cruz dia a dia, Ele quer o quê? É que nós sejamos cheios dele, cheios do Espírito. Esse óleo aqui, o azeite aqui, ó, que foi acrescentado aqui nas vasilhas. Enquanto tinha vasilha ali, o azeite estava saindo ali, né? Não parava, só parou a hora que acabou as vasilhas. Só que antes de acontecer esse milagre, a multiplicação do azeite, houve uma coisa também bem importante, ó, que Eliseu falou para a mulher. Mandou ela entrar em casa e fechar a porta também, né? Sobre ela e sobre os filhos dela. Então não era para ficar lá com a porta aberta e chamar todo mundo para ver, não. Mas, opa, entra na sua casa, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, daí depois você deita o óleo sobre as vasilhas. E só parou de sair o óleo ali quando acabou as vasilhas vazias, né? Esse azeite é uma figura do quê? Uma figura bem clara do Espírito Santo, né? Lá em Salmo 133, 2 fala o quê? Acompanhe na sua Bíblia aí, Salmo 133, 2 fala: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Então encheu, transbordou ali sobre Arão o óleo, o azeite, a figura aí do Espírito, né? Efésios 5,18 fala que é para nós também sermos cheios do Espírito Santo, né? Enchei-vos do Espírito. Eu vou contar uma história aqui bem rapidinha que ilustra bem isso aqui. Não gosto muito de contar história não, mas isso aqui cabe bem aqui. Tinha 3 jovens em uma comunidade e eles leram esse texto aqui de Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Eles chegaram e perguntaram para o pastor deles, né? Ô pastor, como é que é isso aqui? Ó, eu não estou entendendo muito bem como é isso aqui. Enchei-vos do Espírito. Só que o pastor daquela comunidade era um cara, creio eu, que temente a Deus, né? Se é que essa história é verídica. Porque o pastor pegou e deu uma peneira para eles. Falou assim: pega essa peneira aqui, vão lá no rio e enche essa peneira d'água. Tem como encher uma peneira d'água, Sérgio? Não tem, né? Foi o que os jovens falaram. Pô, que os 3 jovens pegaram, vou dar nome aos boi aqui, vamos lá com o Serginho, o Pedrinho e o Dudu. Vão lá, chega pro Cláudio e pergunta para ele: ô Cláudio, estou ali aqui, ó, tá aqui, enchei-vos do Espírito, como é que é? O que eu tenho que fazer? E o Cláudio pega e dá uma peneira para eles e fala: vai ali no rio ali e enche essa peneira d'água. Eles vão sair falando: puxa, mas como é que nós vamos encher essa peneira d'água? É tudo furado ali, como é que não tem como? E foi o que os 3 jovens fizeram, mas eles foram. Mas pelo caminho já foram, né? Como é que nós vamos fazer isso?
Chegaram lá no rio, em pouco tempo, 2 já desistiu. Falou, não tem como. Nós vamos ficar aqui o dia inteiro tentando encher essa peneira e não vamos conseguir. 2 foi embora, 1 ficou. Agora não vou falar quem ficou, né? Depois vocês... 1 ficou lá. Daí, poucas horas depois, o pastor foi lá. Quando o pastor chegou lá, eu falei assim, mas pastor, não tem jeito, filho. Já tentei de todas as formas, mas não tem como. O pastor falou, meu filho, abaixa essa peneira na água aí, mergulhe ela na água. Então, enquanto ela está mergulhada na água, ela está cheia d'água, né? Então, do outro jeito não tem como. Na hora que você erga ali, já, se você jogar água, vai vazar. Mas enquanto ela estiver mergulhada, assim é a nossa vida. Quando nós estamos cheios do Espírito, temos que o quê? Estarmos mergulhados nele, né? Não tem outro meio. Fora disso, fora dele, como é que nós vamos estar cheios do Espírito dele, né? Então, só conseguiremos sermos cheios do Espírito se permanecermos mergulhados nele. João 15,4 que fala, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então essa eu vejo que é o único meio, é tendo intimidade, comunhão para com o Pai. Outro texto, meus amados, é 1 Reis, nós lemos 2, agora vamos para 1 Reis 17, do 17 até o 24. Esse é o contexto todo, depois vocês leem certinho em casa, eu vou atentar para alguns aqui, para nosso tempo já está quase chegando ao fim já. 1 Reis 17, do 17 ao 24, fala do que? Do filho da viúva de Sarepta. E quando chega no versículo 19, vou me atentar mais para isso aqui, no 19 fala assim, Elias tomou o menino dos braços da mãe e o levou para cima. Por quê? Porque o filho dessa viúva havia morrido, né? Então, Elias pegou os meninos dos braços dela e levou ele para cima. Para onde? Para o quarto, porque ele morava nesse quarto em cima. Ele chegando lá e colocou o menino deitado na cama dele, né? Então pega o 20, ó. Daí então clamou ao Senhor. Elias clamou ao Senhor. No 21. E se estendeu, deitou por 3 vezes sobre o menino. Olha o que Elias fez, né? Então ele pegou, se estendeu, deitou por 3 vezes sobre o menino, e daí ele clamou novamente ao Senhor, e ele disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Então olha a oração de Elias. Ele não chegou lá, não, Senhor, eu determino que o Senhor torne a dar vida a esse jovem. Não, eu determino também, não, né? Falou, Senhor, ó Senhor meu Deus. Quer ver assim que, em outras palavras, se for da tua vontade, o Senhor pode todas as coisas. E se for da tua vontade dar vida novamente a esse jovem, o Senhor pode. E foi o que aconteceu, o Senhor pegou e tornou a dar vida para ele. Versículo 22, o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Versículo 23, Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse, vê, teu filho vive. E outro ponto importante, que nessa passagem Elias não levou nem a mãe do menino para o quarto, levou só o menino. A mãe ficou lá na casa. E não é o que acontece hoje em dia, né? Olha o contraste aí, entre antigamente e hoje em dia. As pessoas gostam de fazer as coisas para se aparecer, para os outros verem. Mas nós vamos ler um texto aqui para não ficar nas palavras do irmão Valdir. Vamos para Lucas agora. Vamos ver o que o Senhor Jesus fez. Lucas 8, 41. Lucas 8, 41 e o 42, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. Diz assim o seguinte, ó. Vamos ler o 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Agora vamos pular, lá para o 49 até o 56, desse mesmo capítulo aí. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre.
Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. E tendo chegado à casa, olha o que Jesus fez, ó. A ninguém permitiu que entrasse com ele, senão a quem? Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, ó, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, Jesus, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Então até Jesus, quando chegou ali na casa de Jairo, que foi lá ver a filha de Jairo que estava morta, só levou quem com ele? Pedro, João e Tiago, e os pais da menina. Lembrando que tinha muita gente ali, né? Ele falou, ninguém vai, só vai me acompanhar, só esses 5 aqui. Tudo bem, vamos ver agora uma passagem que aconteceu com Pedro, lá em Atos 9:36. Depois vocês vão ver onde que eu quero chegar com isso. Atos capítulo 9, versículo 36 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Pedro chegou ali para diante de Dorcas, né? 36 fala assim, ó, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, o conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, preste atenção nisso, de novo, ó. Pedro chegou lá, rodeado daquelas viúvas lá, aquelas pessoas, Pedro fez todo mundo sair, né? Pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Mais uma vez, um homem do Senhor ali chegou aonde era para ele estar, mas ele tirou todo mundo, não quis público para ele, né? Todo mundo para fora, e ele ali se colocou de joelho e orou ao Pai de novo, e o Pai atendeu o pedido dele também, né? Tá, agora vamos Mateus 6, Mateus capítulo 6, do 5 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos por homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e faz o quê? Fecha a porta. Vou repetir de novo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que é feita as suas orações? Eu quero fazer uma pergunta para essas pessoas que ficam aí, que gostam de fazer orações nas sinagogas, conforme diz aqui a palavra. Estou lendo a palavra, não é para depois ninguém ficar bravo comigo, né? Foi o Senhor que disse: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então, meu caro ouvinte, se você se encaixa aqui, você é um hipócrita?
Não sei o que estou dizendo, é a palavra do Senhor quem diz. É duro, mas é a verdade. Então que não seja o nosso caso também. Se for um de nós, se for o meu caso, temos tempo hoje, a porta ainda está aberta, né? Que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças. Agora, o que eles buscam? Para serem vistos pelos homens. Então a sua recompensa já chegou, já aconteceu, você foi visto, você recebeu os aplausos, você já recebeu o que você queria. Então agora vá para o quarto, vai conversar com o Pai, que eu tenho certeza que Ele vai ter misericórdia de você. Esse foi o meu caso comigo também, né? Então, meus amados, vou ler mais 2 textos aqui, nós vamos encerrar, até 3 textos. Mateus 27, 51. Mateus 27, 51. Pega o finalzinho do 50, que falei quando Jesus entregou o Espírito. Quando Jesus entregou o Espírito, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto até baixo. Agora outro texto para completar. Eu gosto de usar um texto fechando com o outro. Hebreus 10, 20, que fala o quê? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, quando o Senhor entregou o Espírito ali, aquele véu foi rasgado de cima a baixo, em 2 partes. Então agora, meus amados, ali foi aberto um novo caminho, um novo e vivo caminho para mim e para cada um de vocês também. Aquele caminho que nos dá livre acesso ao trono da graça de Deus. Esse é o caminho que está aberto hoje. Esse é o caminho, essa é a porta que está se fechando. Então, e essa é a porta que vai se fechar um dia também. E nós vemos aí pela palavra que não está muito longe. Mas hoje nós ainda temos oportunidade, né? Chegar hoje em casa, fechar a porta nos quartos e clamar ao Senhor. Porque aquelas pessoas que clamaram a Ele atendeu. Eu tenho certeza que se nós clamarmos a Ele também, Ele vai nos atender também, né? Então, que nós possamos, naquele dia, dizer com toda certeza da salvação, aquele texto lá de Jeremias 8:20, nós já lemos, alguém lembra o que fala? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos, eles falaram lá na época, né? Aqueles que não se aperceberam. Agora que nós possamos chegar naquele dia e falar o seguinte, passou a cega, findou o verão e nós estamos realmente salvos, graças a Deus. Nós fomos eternamente redimidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então vamos ter uma palavra de oração. Paizinho amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te dou graças novamente, meu Pai. Obrigado por esse momento, por essa palavra. Se falei algo de mim mesmo, seja nulo no coração dos amados, dos ouvintes, mas tudo aquilo que provém do Senhor, Pai. Fale ao coração de cada um que a ouviram, Pai, para que eles ouvindo, Pai, a Tua palavra possa gerar vida no coração deles, ó Pai. E eles ouvindo possam crer, Pai, que assim como eu, eles também foram inclusos naquele sacrifício único, perfeito, bendito em Cristo lá na cruz. Muito obrigado, Paizinho amado, em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém.